e hoje nós vamos estudar sobre força de tração. Força de tração, força em cordas ou fios inextensíveis. Inextensível é o quê? Que não se estica. Então, se eu pegar um elástico, ele se estica, então ele não é um fio inextensível, certo? Bom, professora, como que eu vou trabalhar a força de tração? A primeira coisa que a gente tem que analisar é o diagrama de corpo isolado. Então, olha aqui, se eu observar, eu tenho aqui um sistema onde eu tenho um bloco A, um bloco B ligado por um fio e está sendo puxado por uma força externa. Essa força externa, ela vai gerar um movimento do sistema. Então, quando eu coloco essa força externa aqui, força externa, vai acontecer o quê? Ela vai gerar um movimento e vai ocorrer a tração aqui no fio. Então, vai ter uma força tensora aqui no fio. Essa força tensora, ela vai sair o quê? No mesmo sentido do movimento. Então, vai ter aqui uma ação. No sentido contrário, eu vou ter aqui o quê? A força sendo exercida no bloco. Ah, mas como que ela é transmitida? Ela é transmitida através da transferência de energia no fio. Então, essa energia, ela vai ser transmitida aqui, chegando no bloco A, vai puxar o bloco A. A força externa puxou, esticou o fio, automaticamente vai o quê? Vai puxar o bloco A. Exercendo aqui a força de tração, no sentido contrário no fio aqui, eu vou ter o quê também? A força tensora. Força tensora ou força de tração é a mesma coisa. Então, daí vai gerar um movimento. Mas se eu analisar o bloco aqui, eu tenho bloco A, o peso do bloco A, eu tenho aqui, vamos falar que aqui eu tenho a terra, eu tenho a superfície onde estava o bloco e os blocos. Então, quando eu coloquei no bloco A o peso de A, eu vou ter a ação, que é a terra puxando o bloco, e vou ter a reação, que nós estudamos na aula anterior, que vai ser o peso no sentido contrário aqui, né? Sendo exercido. Aqui nós temos aqui o peso de B, e aqui na terra também nós vamos ter o quê? O peso de B. Como ele está apoiado na superfície, eu vou ter a reação normal. Então, eu vou ter aqui, ó, o bloco A vai empurrar, o bloco vai empurrar a superfície, então eu vou ter a força normal, e eu vou ter no sentido contrário aqui a normal de A. Eu vou ter aqui a normal de B empurrando a superfície e vou ter no contrário a normal de B no bloco, certo? Então, todo bloco que é apoiado em uma superfície, ele vai ter o quê? A força peso para baixo e vai ter a reação normal no sentido contrário, certo? Quando eu falo polias ou roldanas, antes vamos voltar aqui. A aplicação disso aqui nós vamos ver na lei de Newton. Mas, professor, e a fórmula? Tem fórmula? Não. Nós vamos estar utilizando, na verdade, aqui a segunda lei de Newton. De acordo com o diagrama de corpo isolado e a segunda lei de Newton, nós vamos descobrir qual fórmula que nós vamos usar, certo? Aqui nós temos as polias ou roldanas. São aparatos que mudam a direção ou diminuem o esforço. Então, a função da polia ou da roldana é diminuir o esforço ou mudar a direção. Nesse primeiro caso aqui, desse aparato, ele vai mudar a direção. Olha, eu tenho dois blocos, um bloco A e um bloco B, sendo que o bloco A está apoiado na superfície, o bloco B não. Todos dois eles estão ligados por um fio que está passando aqui por essa roldana. Essa roldana, ela vai ter, nesse caso aqui, a função de mudar a direção. Como assim, professora? Olha só, aqui o bloco A está apoiado na superfície, então ele vai ter o peso do bloco A. Se ele está apoiado, ele vai ter o quê? A força normal, normal de A. Já o bloco B, ele tem o peso do bloco B, que seria a força externa ao sistema, o que está gerando o movimento aqui. E como ele não está apoiado na superfície, eu não tenho normal. Mas ele está ligado por um fio. Então, se ele está ligado por um fio, eu tenho a força tensora, ou chamada de força de tração, que está vindo aqui no sentido contrário ao movimento. Então, ele fez a força para baixo, teve a ação aqui no fio, certo? Então, essa força tensora, ela vai se estender pelo fio. Quando ela chegar aqui, o que acontece? Olha, aqui ela estava subindo na vertical, né? A tração aqui, ela estava na vertical. Quando ela passou aqui pela polia, ela mudou a direção. Ela passou a ser aqui uma força horizontal. Então, nesse caso, ele serviu para mudar a direção. Essa tração, ela vai chegar o quê? Até na extremidade aqui do bloco, ó. Então, vai fazer uma força de tração aqui, onde vai gerar o movimento do sistema.
certo? Então, quem é a força que está gerando movimento? A força que está gerando movimento aqui vai ser o peso de B, que é a mesma força externa. A aplicação também nós vamos usar o quê para descobrir? Nós vamos usar a mesma fórmula, a segunda lei de Newton, certo? Quando eu tenho aqui, eu tenho um outro sistema que é chamada de máquina de alto volt. Ela também trabalha com o quê? Polia. Só que ele tem uma polia aqui fixa. Essa polia fixa, ela tem aqui, ó, passa por ela um fio. Eu coloquei aqui no primeiro momento um bloco M e um homem puxando aqui esse bloco. O que seria essa intenção? Se eu analisar aqui a figura, eu coloquei um outro desenho aqui, onde eu tenho uma pessoa tentando levantar um bloco. Se eu pegar uma caixa e tentar levantar simplesmente essa caixa, eu vou ter dificuldade para levantar. Mas se eu pegar essa caixa, amarrá-la numa corda e passar para uma roldana, vai ficar muito mais fácil puxar. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Ele está tendo agora a função de diminuir o esforço. Então, estou diminuindo o esforço. Analisando o sistema de blocos aqui, analisando as forças aplicadas, eu tenho no bloco M aqui a força peso. Automaticamente, a força peso puxou aqui, tensionou o fio, gerou a tração. Essa tração ela vai passar aqui na polia. Tá vendo? Ó, ela vai passar aqui na polia. Por quê? Porque o homem, ele está puxando a corda. Então, quando ele está puxando a corda aqui para baixo, ele está exercendo a força na corda. Essa força, ela está vindo no sentido contrário, na forma de tração. Certo? Ah, professora, então, os valores são diferentes? Não. A força que o homem exerce, nesse caso aqui, a força que o homem exerce vai ser o mesmo valor da força de tração, que vai ser o mesmo valor da força peso. Na lista de exercício, nos exercícios, nós trabalhamos com dois blocos de tamanho diferente. Então, vou chamar esse aqui de emão. Então, vou colocar uma letra maior aqui, ó. Aqui eu vou colocar um emão e aqui eu vou colocar um eminho, certo? Para vocês identificarem melhor. Então, quando eu tenho aqui um emão, um eminho, eu vou falar que esse bloco aqui é emão, então ele tem massa maior. Se ele tem massa maior, primeira coisa que eu vou analisar, para onde que vai gerar o movimento? Para onde vai gerar o movimento vai ser para onde o corpo tem a maior massa. Então, o movimento vai estar vindo nesse sentido aqui, ó. Ah, professora, como assim? Olha, dois corpos, então são dois corpos diferentes. Se eu chamar esse aqui de corpo 1, vai ter o peso 1. Se eu chamar esse aqui de corpo 2, vai ter o peso 2. Tem reação normal? Não, porque não está apoiado na superfície. Mas como ele tem fio, vai ter a tração aqui, ó. Vai ter essa tração aqui, que vai passar pela roldana, não é? Uma roldana fixa aqui. Certo? E vai tensionar o fio aqui também, ó. Na outra extremidade do outro bloco. Então, aqui, ó, o importante é saber para que lado que está o movimento. O lado do movimento vai estar onde tem o quê? A maior massa, certo? Agora, nós vamos ver a associação de polias. Então, no primeiro caso, eu tive uma polia onde ela mudava a direção. No segundo caso, ela diminuía o esforço. E aqui eu tenho uma associação de polias. A associação de polias é onde eu tenho uma polia fixa e outras polias móveis. Nesse caso aqui, eu coloquei duas polias móveis, né? Então, tem a primeira polia aqui que ela está fixa e tem essas duas polias aqui que a gente chama de polias móveis, que ela não está presa aqui, ó, nessa parte aqui. Ela está ligada simplesmente pelos fios. Então, nessa terceira polia aqui, tem um fio, onde ele tem preso aqui um bloco de massa M, certo? Se eu pegar esse bloco aqui, bom, tá, todo o corpo vai ter o quê? A força peso. Coloquei a força peso. Tem normal? Não, não está apoiado. Mas ele, quando fez a força peso, ele tensionou a corda. Então, eu vou ter a força de tração. Essa força de tração, ela vai estar saindo aqui do bloco, ela vai estar no sentido contrário. Então, eu vou ter uma força de tração. Nesse momento, eu posso analisar que a força peso vai ser igual à força de tração. Agora, imagina aqui. Deixa eu achar um cantinho aqui para desenhar para vocês. Vou fazer aqui rapidinho. Se eu pegar aqui uma polia, peguei aqui o bloco, só um desenho rápido aqui de qualquer jeito. Se eu peguei a polia e peguei o bloco, o que vai acontecer? Aqui eu tenho uma corda, né? Ó, esse pedaço aqui. O que aconteceu? Quando eu fiz isso aqui, eu tinha o peso para baixo e tinha a tração para cima. A função dessa polia aqui vai ser diminuir o esforço. Então, quando eu vou chegar aqui
nessa outra parte aqui, eu vou ter 2 fios. Então, ele vai diminuir o esforço, ele vai facilitar o movimento. Então, a função aqui é o quê? Facilitar o movimento. Eu vou ter como se fosse aqui uma pessoa puxando, aqui vai ter 2. Então, vai diminuir o esforço. Só que o peso é igual à tração. Quando ela chega nessa parte aqui, o que acontece? Ela se dividiu em 2. Então, a tração virou T sobre 2. Então, aqui virou T sobre 2. Vai continuar a tração no fio. Opa, encontrei outra polia. Então, vai ter uma nova divisão. Ela vai dividir de novo. Se eu pegar T sobre 2 e dividir por 2, ele vai virar quem? T sobre 4. Então, aqui ele vai continuar a tração T sobre 4, vai chegar na polia fixa. Essa tração T sobre 4, ela vai chegar aonde? No homem. No homem, o homem está puxando a corda e fazendo a força para baixo. Então, é a força do homem para baixo. Opa, então a força que está para baixo é a mesma que está para cima? Então, eu posso afirmar que a força do homem vai ser o quê? Vai ser igual a T sobre 4. Então, eu posso afirmar que a força do homem vai ser o quê? A mesma força que está aqui para cima, que vai ser T sobre 4. Ah, professora, e vai ser igual a força-peso que estava aqui no outro exercício? Não, a força do homem é igual a essa tração, T sobre 4. Automaticamente, ele vai ser igual ao peso dividido por 4, dividido em 4 partes. Professor, e como que eu calculo isso aí? Para calcular a associação de polias, a gente pode usar a formulazinha, ó. FH, que seria a força aplicada aqui pelo homem, é igual a peso dividido por 2 elevado a N. Quem que é esse N? Esse N é o número de polias móveis, né? Então, aqui, ó, se eu for analisar esse desenho, eu tenho uma polia fixa e tenho 2 polias móveis. Então, se eu tenho 2, aqui seria 2 elevado ao quadrado. Vamos fazer alguns exercícios? Questão 11. No sistema da figura, os corpos A e B têm massas respectivamente iguais a 40 kg e 10 kg. A superfície onde A se apoia é horizontal e perfeitamente polida. O fio é inextensível e o sistema é liberado a partir do repouso. Admitindo-se gravidade 10 metros por segundo, determine na letra A força peso e a força normal de cada bloco. Letra B, o diagrama de corpo isolado. Letra C, a aceleração do sistema. E a letra D, a tração no fio que une A e B. Bom, pessoal, de acordo com a leitura do exercício, nós temos aqui 2 blocos no sistema A e B ligados por um fio. O bloco A ele tem massa de 40 kg, o bloco B 10 kg e falou que ele parte do repouso, ou seja, velocidade inicial igual a 0. A gravidade no local ele nos deu que é 10 metros por segundo ao quadrado. Na letra A, ele pede o peso do bloco A normal do bloco A, o peso de B e a normal de B. Ele pede o peso e a normal em cada bloco. O peso de A, se eu observar aqui, ó, eu tenho que o peso no bloco A, o peso de A e a normal de A. Então, eu vou ter que o peso de A vai ser igual à normal do bloco A, se eu fizer o diagrama aqui. Então, o peso de A vai ser quem? Massa de A vezes a gravidade. Então, o peso de A vai ser a massa de A, que é 40, a gravidade, que é 10. 40 vezes 10, eu tenho 400 newtons. Como o peso, nesse caso aqui, ele está apoiado na superfície, vai ser igual a quem? A normal de A, que vai ser também 400 newtons. Já no bloco B, se eu for analisar o bloco B aqui, ó, eu tenho peso de B. Mas ele não está apoiado na superfície. Então, quem que vai ser a normal? Vamos fazer aqui, ó. O peso de B é massa de B vezes a gravidade. Então, o peso de B vai ser a massa do bloco B, que é 10, a gravidade, que é 10, 10 vezes 10, 100. Então, eu tenho que o peso de B é 100 newtons. Como ele não está apoiado na superfície, a normal vai ser 0, ele não vai ter reação normal, certo? Tudo bem até aqui? Na letra B, ele pede o diagrama de corpo isolado. É fazer o quê? O desenho das forças que estão aplicadas no sistema. Então, como a gente já começou aqui, ó, eu fiz aqui que eu tenho peso de A, normal de A aqui na figura. Peso de A, normal de A. No bloco B, eu tenho peso de B. Como eu tenho um fio aqui, eu tenho aqui a tração. Puxou, tensionou a corda, então tem aqui a tração. Então, eu tenho aqui, ó, o peso de B com a tração de B, certo? Mas quando eu fiz o peso de A aqui, a terra puxou o bloco. Então, automaticamente, o bloco vai fazer o contrário aqui. Então, vai ter um peso no sentido contrário. A mesma coisa aconteceu aqui, ó. Nesse caso aqui, ó, isso aqui é PA, né, pessoal? É bloco A.
Então, a mesma coisa aconteceu aqui, ó. No bloco B, a terra puxou o bloco B. Então, eu tive a reação do bloco B para cima. Na superfície, se for analisar, eu só tenho a superfície do bloco A. Então, ficou o quê? A reação normal da superfície aqui num sentido, e a ação, né? E a reação no outro sentido, que seria aqui a reação normal de A. No bloco B isso não existe. Por que que não existe? Porque eu não tenho sistema, o meu sistema no bloco B, ele não está apoiado na superfície. Então, ele só tem aqui a força de tração para cima. Na polia, como é que funciona? Por que que ficou aqui, ó, aqui desse jeito? Porque quando eu fiz a força tensora aqui, ela gerou uma força aqui, no sentido contrário, e nesse momento aqui, é o momento em que ela inverte a direção, né? Então, eu vou ter aqui uma tensão na direção contrária aqui. Aqui estava na vertical, agora aqui está o quê? Na horizontal. Automaticamente aconteceu o quê? Ele puxou o bloquinho A, certo? Isso aí foi o nosso diagrama de corpo isolado. Na letra C, ele pede a aceleração. Professora, a senhora explicou na aula que a gente não tem uma fórmula certa para isso. Não, nós vamos analisar o desenho. Toda vez para achar a aceleração, eu vou usar a segunda lei de Newton. Força resultante m vezes A. Essa força resultante é quem gera o movimento do bloco, quem gera o movimento do sistema. Então, se eu analisar o movimento do sistema, ele está o quê? Ele está descendo, ele está nesse sentido aqui. Então, quem está gerando o movimento? A força externa, que seria o peso de B. Então, a única força externa que eu tenho aqui gerando movimento é o peso de B. Então, eu vou ter que força resultante vai ser o peso de B. Sempre, para achar a aceleração, eu somo as massas, que é a massa de A e a massa de B, vezes a aceleração, que é o que eu estou procurando. O peso de B, nós fizemos aqui que ele vale 100 newtons. A massa de A é 40, a massa de B é 10 vezes A. 40 mais 10, eu tenho 50. Então, vai ficar, o número que está multiplicando a variável passou dividindo. 100 dividido por 50, 2. Então, nós temos uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado. Já na letra D, ele pede a tração do fio. Qual é o valor dessa força de tração? Porque eu sei que a tração que está aqui tem o mesmo valor aqui. Então, eu quero achar o valor dessa força de tração. Utilizando novamente a segunda lei de Newton, força resultante m vezes A. A força aqui, como que eu vou distinguir qual que eu vou usar? Eu vou analisar o sistema, o diagrama de corpo isolado. Se eu pegar aqui, o peso com a normal, ele não vai influenciar no movimento. Então, o que eu posso fazer? Se eu fingir que eu cancelo o peso com a normal, porque elas se anulam, são forças de mesmo valor, o que vai sobrar? Vai sobrar a força de tração no bloco A. Mas peso com tração eu não posso cancelar, não posso anular, porque elas não vão ter o quê? O mesmo valor, não é? Então, eu vou pegar o bloco que tem menos força aplicada. No caso que ficou menos força aplicada aqui, vai ser quem? A tração. Essa tração, ela está saindo do bloco A. Ah, então se ela está saindo do bloco A, ela está no sentido do movimento. Estando no sentido do movimento, ela é o quê? Positiva. Então, vai ficar a tração. Como eu utilizei o bloco A? Massa de A vezes aceleração. Então, tração vai ser massa de A 40, aceleração 2. 40 vezes 2, eu tenho 80 newtons. Professora, se eu tivesse usado o bloco B, teria achado o mesmo resultado. Então, seria peso de B menos tração, massa de B vezes A. Se você jogar, você vai achar o mesmo resultado, certo? Vamos para o próximo exercício. Questão 12. As leis de Newton, formuladas por Isaac Newton, descrevem o comportamento de corpos em movimento. Podemos utilizar essas leis para resolver vários problemas de física, tais como, por exemplo, abaixo, e considerando a situação em condições ideais e sem atrito. De acordo com a situação acima, em condições ideais e desprezando o atrito entre a corda e a polia, a intensidade de tração nessa corda vale? Bom, pessoal, de acordo com a leitura do exercício, nós temos aqui uma máquina de alto volt, onde eu tenho dois corpos que eles estão sobre a gravidade de 10 metros por segundo, a massa de A é 10 kg, a massa de B eu tenho 40 kg e ele quer achar a tração que une esses fios, certo? Se eu for analisar o sistema, o que eu tenho aqui? Ó? Eu tenho o corpo A e o corpo B. Então, no corpo B, eu vou ter aqui ó, o peso do bloco B e aqui eu vou ter o peso
sendo exercido no bloco A. A primeira coisa a analisar, antes de mais nada, é saber para que lado que está o movimento. Porque quando eu puxo essa corda aqui, quando eu puxo esse bloco aqui, vamos supor que eu puxei ele aqui. Eu puxei para baixo, vai tensionar a corda. Então, eu vou ter aqui uma tração no fio. Aqui, essa tração ela vai passar pela polia fixa, certo? E vai chegar aqui no outro bloco. Agora, para que lado que está o movimento disso aqui? Eu vou fazer essa análise. O que eu vou fazer? Eu vou considerar qual corpo tem peso maior. Então, se eu calcular aqui o peso de A, é a massa de A vezes a gravidade. Então, o peso de A vai ser a massa, que é 10, a gravidade, que é 10. 10 vezes 10, 100. O peso de B é a massa de B vezes a gravidade. Então, 40 vezes 10, eu tenho que vai ser 400. Então, quem tem maior peso vai ser o quê? O bloco B. Então, se ele tem maior peso, significa que o movimento do sistema, ele está nesse sentido aqui. Certo? Então, todo vetor nesse sentido, eu vou falar que ele está andando a favor do movimento. Ele é positivo. O que tiver ao contrário, ele vai ser negativo. Ele quer achar a tração. Para calcular a tração, eu tenho que primeiramente ter o quê? Ter a aceleração. Porque como a gente usa a segunda lei de Newton, eu tenho que ter a aceleração. Força resultante é massa vezes aceleração. Eu vou usar agora essa fórmula para achar a aceleração. O peso de B, ele estava a favor do movimento. O peso de A, ele estava contrário. Professora, por que a senhora está pegando peso de A e peso de B? Porque são as forças externas, é elas que estão gerando o movimento. Então, o peso de B está a favor do movimento, a setinha de B está no mesmo sentido do movimento, então ela é positiva. O peso de A, ele está o quê? Ele está contrário, está puxando para baixo e o movimento está no outro sentido, então ele está contrário. Então, o peso de A é negativo. Então, fica peso de B menos peso de A, que vai ser a soma das massas vezes a aceleração. O peso de B nós fizemos que é 400, o peso de A é 100, então a massa de A 10, massa de B 40, vezes a aceleração. 400 menos 100 eu tenho que é 300. 10 mais 40 eu tenho que é 50, 50 vezes A. O número que está multiplicando a variável passou dividindo, então tem 300 dividido por 50, então eu tenho um valor de 6 metros por segundo ao quadrado. Achei a minha aceleração, mas não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é achar a tração. Utilizando novamente a segunda lei de Newton, eu tenho o quê? Força resultante, M vezes A. Professora, como que eu vou calcular isso aqui? Por que a senhora colocou T menos PA? Eu vou analisar o móvel, o movimento aqui, ó. A tração, tanto faz ser aqui ou aqui, ela vai ter o mesmo valor. Então, vou escolher um dos blocos. Eu escolhi o bloco A por quê? Vai dar o mesmo valor? Vai. Porque a tração aqui, ó, eu coloquei, ela está a favor do movimento, certo? E o peso está contra, então já teria uma tração positiva. Mas se eu tivesse usado o bloco B, eu acharia o mesmo resultado. Então, eu fiz aqui tração positiva, porque ela está a favor do movimento. Então, esse vetor, ele está a favor do movimento aqui. O peso negativo, porque ele está contra o movimento. Como eu estou usando para achar a tração, eu vou usar só a massa do bloco. Então, ficou massa do bloco A vezes a aceleração. Então, eu tenho que tração menos o peso de A, que nós já calculamos, que é 100, é igual a massa de A, que é 10, e a aceleração que nós achamos que é 6. Então, 10 vezes 6, 60. Tá menos, passou para o outro lado da igualdade, mais 60 mais 10, ou 60 mais 100 vai ser 160 newtons. Então, a tração no fio é 160 newtons. A alternativa correta, letra